Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre antivirais. Vamos ter dois vídeos sobre antivirais. Esse vídeo inicial que nós vamos dar conceitos e definições e um segundo vídeo que a gente vai falar de algumas classes de antivirais, ok? Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, sou PhD em farmacologia, sou farmacêutica e aqui no canal, no Mundo da Farmacologia, a gente tem vídeos de farmacologia, de fisiologia, vídeos curtos com temas únicos para facilitar o acesso e o conhecimento de vocês, os estudos. Então vamos dar início à nossa aula, vamos falar de antivirais. Antivirais é um tema que está bastante em alta, mas a gente não vai se aprofundar, tá, no coronavírus. Nós vamos falar de forma farmacológica dos antivirais. Então, só algumas considerações iniciais. As drogas antivirais, elas têm espectro de ação muito limitado, diferente dos antibacterianos, que têm amplo espectro de ação. Fenômenos de emergência de linhagens resistentes podem acontecer de forma semelhante ao que ocorre com as bactérias. Da mesma forma, combinação de drogas com diferentes mecanismos de ação podem ajudar a prevenir a emergência desses resistentes. Então, pode ocorrer resistência viral com relação às medicações. Diferente das doenças bacterianas, o início dos sinais clínicos numa infecção viral, indica que o estágio está avançado de replicação viral. Então, muitas vezes, sendo inútil a administração de qualquer droga. Então, o vírus, o tratamento, ele é melhor, temos melhor resultado quando é inicial. Então, se contaminou, com o vírus, faz logo o tratamento para evitar a replicação desse vírus, então você não tem a infecção instalada. Aqui a gente tem os diversos vírus que podem acometer o nosso organismo, Temos adenovírus, causando aí faringite, temos a herpes simples, causando aí a herpes labial, nós temos o vírus da hepatite, nós temos vírus da rubéola, nós temos o Coxsackie-A, nós temos varicela zoster, que causa o vírus na pele, nós temos o HIV, adenovírus e rotavírus, e o coronavírus, que estão causando aí gastroenterites. O coronavírus também, entre os vírus que causam pneumonia, influenza, do tipo A ou B. E aí nós temos esses variados vírus que são reconhecidos e que causam patologias no homem. Para muitos nós temos vacinas, para outros tratamentos, alguns paliativos e outros tratamentos mesmo. Então, nós já passamos por várias epidemias virais na história, Nós temos aí a gripe espanhola, em 1918, que afetou 50% da população mundial, matou cerca de 40 milhões de pessoas. Nós temos a varíola, em 1948, que matou quase 500 milhões de pessoas no século XX. O último caso de varíola aconteceu em 1977, Ela sem cura, mas tem um controle que é feito através de vacina, então tem um controle vacinal da varíola. Nós temos o HIV, que até então, antes do coronavírus, era um vírus que mais afetava aí a população. No mundo, nós temos mais de 34 milhões de pessoas afetadas com HIV. São dados de 2013, nem são dados tão recentes assim, Então, a África do Sul, na África, na verdade, é o local onde nós temos a maior incidência desse vírus, Então, a África é o local aí onde temos maior incidência do vírus HIV. E nós fomos acometidos em 2020 com a pandemia do coronavírus, que veio aí de uma forma bastante avassaladora, e se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro, Então, uma das coisas mais positivas, da nossa globalização, todo mundo tem contato com todo mundo, mas temos o lado negativo que o vírus conseguiu se espalhar bem mais rapidamente. Então, só alguns dados da pandemia do coronavírus. Hoje nós temos vacinas
Vacinas essas que mostraram bastante eficácia, redução do número de mortes, redução de pacientes internados, né? E hoje nós temos aí 6,21 milhões de pessoas que já morreram com o coronavírus e mais de 507 milhões de casos diagnosticados, né? Fora que a gente tem que levar em consideração que no início a gente não sabia que as pessoas estavam morrendo de coronavírus, né? Então esses dados aqui provavelmente é um pouco superior, né? Estima-se aí que tem um aumento maior. Esses são dados reais, né? No Brasil, nós tivemos mais de 30,3 milhões de casos e 663 mil mortes por coronavírus. Então, falando um pouco de vírus, a palavra vire é a partícula com o material genético e um envelope capsular proteico. Então, o vírus ele é uma partícula que ele precisa de um material genético, ele pode ser de RNA ou de DNA, e é envolvido por um capsular proteico, né? Não apresenta sistema metabólico, portanto, eles dependem de células infectadas para o crescimento e replicação. Os vírus são totalmente dependentes celulares, eles precisam estar dentro de uma célula para sobreviver, porque eles não têm sistema metabólico próprio. A supressão da replicação viral, portanto, requer inibição seletiva dos processos metabólicos que servem a essa replicação. Então, seletivamente, a gente tem que inibir os processos metabólicos que os vírus estão utilizando para se replicar. Então, aqui a gente tem um exemplo de um bacteriófago, um adenovírus e um coronavírus aí. A classificação dos vírus. Os vírus são classificados como vírus de DNA, onde o material genético é DNA, e vírus de RNA. Não vamos entrar aí na parte anatômica dos vírus, explicar detalhadamente, certo? Isso aqui é só para a gente fazer uma revisão para poder entrar na farmacologia viral. Então, vírus de DNA, nós temos herpes vírus, adenovírus, vírus da hepatite B e os bacteriófagos. Vírus de RNA, retrovírus, o HIV, influenza, vírus da hepatite A, C, D, vírus da febre hemorrágica, dengue, hantavírus, ebola, vírus da raiva e o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA. Então, aqui, só para a gente rever aqui o ciclo de vida do vírus de DNA, o exemplo do vírus da herpes simples. Esse vírus de DNA, ele basicamente ocorre através de dois tipos de ciclo, que tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, a célula hospedeira ela é destruída no final do ciclo, enquanto no ciclo lisogênico, o hospedeiro é preservado. Então, na replicação viral, ela tem que ocorrer dentro da célula do hospedeiro e evolui seguindo as etapas. Então, eles têm que ser adsordido, né? Tem que penetrar na célula do hospedeiro. Aí, dentro da célula do hospedeiro, ocorre o desnudamento, né? Que ele vai sair do capsídeo, né? Ocorre o desnudamento e a transferência do DNA viral para o núcleo do hospedeiro. Depois disso, ocorre uma transcrição do RNA mensageiro viral e uma tradução, ou seja, a síntese do DNA viral. E aí nós temos síntese de proteínas estruturais, né, síntese de proteína pelo ribossomo da célula do hospedeiro, né, e aí esse vírus vai então ser liberado através de brotamento, ok? Então, nós podemos, assim, resumir de forma bem grosseira, tá? Para um fácil entendimento, que o ciclo de vida de um vírus, tanto de RNA como de DNA, vai depender desse vírus conseguir entrar na célula. Uma vez ele entrou na célula, ele tem que perder o capsídeo e expor o seu material genético, e ele vai colocar esse material genético dentro do núcleo da célula do hospedeiro, né? Então, ele, com esse material dentro do núcleo, depois que ele penetra no núcleo, ele vai sofrer transcrição e tradução, né? Sofre transcrição e tradução, né? No DNA, no DNA sofre transcrição do RNA mensageiro e síntese do DNA viral. No RNA, ele vai sofrer uma replicação do RNA. E isso faz com que ele consiga depois se replicar e consiga ser liberado da célula, né, da célula do hospedeiro, através de brotamento. E esses fármacos vão agir impedindo etapas desse processo, ok? Fármacos como a ribavirina, que inibe a RNA polimerase, né, inibindo aí a síntese do RNA viral,
E temos os que inibem a liberação, o brotamento desse vírus, como o zinamivir e o oseltamivir. Então, aí a gente consegue observar nesses ciclos de vida, né, tanto do RNA como do DNA, onde esses medicamentos podem agir. Então, aqui nós temos os antivirais, né? Temos os antirretrovirais, que são inibidores de protease, inibidores de fusão, inibidores da transcriptase reversa, que aí entram os análogos de nucleosídeo, os não análogos de nucleosídeo, os análogos de nucleotídeo. Nós temos os antiherpéticos, os anti-influenza, anti-hepatite e outros vírus, né? E outros antivirais. Nós vamos ver esses antivirais de uma forma separada no próximo vídeo. Agora a gente vai entrar realmente nos fármacos antivirais, ok? Então, gente, a gente finaliza aqui essa primeira parte do vírus da videoaula de antivirais. Na próxima aula nós vamos ver as classes desses antivirais separadamente, ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula é só uma aula introdutória, só para a gente relembrar e falar um pouco da epidemiologia de vírus, relembrar alguns vírus que infectam o homem, os casos de epidemias, de pandemias que já aconteceram, como esses vírus eles funcionam no nosso organismo, para a gente entender como esses fármacos vão poder funcionar. Ok? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, mandem e-mail. Se gostaram do vídeo, curtem a aula, compartilhem, se inscrevam no canal e não deixem de assistir a próxima aula, que a gente vai concluir esse assunto falando dos fármacos antivirais, ok? A gente se encontra na próxima aula, então, pessoal. Bons estudos para vocês. Até mais!